Estamos no segundo domingo da Páscoa. E agora nós vamos nessa arrancada litúrgica até a festa de Pentecostes, celebrando, a partir da semana passada, os 50 dias, onde Jesus, segundo os textos bíblicos, vai se revelando aos pouquinhos. É o ressuscitado no meio da comunidade que se inicia com a presença dos apóstolos reunidos, esperando Jesus enquanto vivo. Eu vos enviarei o Espírito. Os discípulos ali estavam reunidos. O Evangelho de hoje coloca talvez ponto para a nossa meditação. Primeiro deles, domingo é o dia do Senhor. E não só é o dia do Senhor, é o dia da manifestação de Deus. É o dia que Deus se manifesta. E Deus se manifesta de muitas e variadas formas. O texto de João, capítulo 20, é um livro de catequese sobre a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo só é igreja a partir da celebração, segundo os textos ou o texto do Evangelho de hoje. A igreja inicial se reúne no dia do Senhor, que é o domingo. Nós, católicos, não somos sabatistas, que guardamos o sábado e falamos de Jesus Cristo. Nada disso. O dia do Senhor no Novo Testamento é o domingo. O dia do Senhor no Antigo Testamento é o sábado. Por isso que a ressurreição de Jesus, que é o centro, é a base de toda a nossa fé. Você pode crer em tudo que Jesus disse. Se você não crê na ressurreição, a sua fé é em vão. É uma fé inútil, que não tem sobrevivência nem sustentação. Os discípulos estão reunidos no domingo, primeiro dia da semana. É o dia que Deus se manifesta. Você vem na missa, não é para cumprir preceito, não. Você vem à missa para descobrir como Deus se revela na minha vida. Porque se não fosse assim, eu vou fazer da missa um devocional. Aí eu vou à missa porque tenho que ir à missa. Eu não vou à missa porque devo ir à missa. Eu vou à missa porque Deus vai se manifestar naquela celebração. E quando Deus se manifesta, eu tomo uma atitude. Porque Deus só se manifesta quando eu também tomo atitude. Assim, falando um pouquinho jocosamente, aqui no Brasil, especialmente aqui em Prudente, tem muitas pessoas que têm um hábito de ir à missa todo dia, não é mesmo? E a gente até acha isso bonito, isso não tem beleza nenhuma, isso é coisa de freira. Freira é que tem que ir à missa todos os dias. Católico tem a obrigação de ir à missa todos os domingos, porque domingo é o dia da manifestação de Jesus, da manifestação de Deus. Se você pode ir à missa algumas vezes durante a semana, não há problema nenhum, mas desde que não seja para cumprir normas, e nem porque a freira fulana de tal disse que deveria se ir à missa todos os dias.
Porque a gente vai, além da missa, você vai inventando coisas. Diante da missa você tem que comungar todos os dias. E isso não faz parte do projeto de João no capítulo 20. Nós estamos fazendo uma catequese a partir de João capítulo 20. A segunda tarefa da igreja é que Jesus dá o envio missionário, a tarefa. Na igreja, todos nós temos uma tarefa. A igreja é o corpo místico de Jesus Cristo. E nesse corpo místico de Jesus, cada um tem uma tarefa do chamado envio missionário. E essa tarefa é primariamente dada aos apóstolos, não é ao povo, não. Curiosamente, a nossa interpretação que temos não é de João, é dos Atos dos Apóstolos. Aí vem essa ideia que todos nós somos missionários, mas essa é uma ideia dos Atos dos Apóstolos de Lucas. Esta não é a ideia de São João na sua catequese. Naquele lugar só estavam reunidos os apóstolos, e ainda faltava o malandrinho, que era o tal do Tomé. Na igreja está cheio de malandrinhos também, que de vez em quando faltam à celebração, mas isso é outra história, vamos falar isso mais tarde. Hoje nós vamos nos prender a esse texto aqui. Quando os apóstolos estavam reunidos, Jesus aparece, deseja-lhes a paz, porque nenhum missionário pode sê-lo sem paz. Aliás, ninguém pode ser cristão sem paz. Por isso que Jesus fala 3 vezes: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E Jesus dá nesse momento o envio missionário aos apóstolos. Por isso que a nossa igreja é uma igreja apostólica. E só tem uma igreja apostólica, não tem mais igreja nenhuma. O resto é tudo puxadinho. É tudo barracão do Senhor Jesus. Pessoas que inventam igreja. Só havia um grupo reunido, que era o grupo dos apóstolos. E os apóstolos eram 12. Aqui faltavam 2. Primeiro o malandrinho que não estava na hora. E o outro que se enforcou, que foi o Judas. Estavam reunidos ali. E Jesus dá a tarefa para eles. Aí vem a terceira proposta do evangelho de hoje. Ser missionário, você precisa receber uma autoridade. Quem dá autoridade para a missão é o Espírito Santo. O Espírito Santo é dado como o protetor da tarefa missionária, e o Espírito Santo tem uma função. E qual é a função do Espírito Santo? O perdão. Os apóstolos tinham que ser homens do perdão. Nós estamos no ano da misericórdia, o ano da reconciliação. Eu, você que está aqui, você precisa perdoar alguém, hein? Você tem alguém que ainda você não perdoou, e talvez você tenha dificuldade de perdoar? Está na hora de perdoar, irmão. O perdão é a chave para ir ao céu. Quem não perdoa não abre as portas do cadeado do céu. A falta do perdão é a abertura da porta dos infernos. Mas o perdão nos abre a porta do céu. Nós nos encontramos com o único Senhor que perdoa. E a gente precisa perdoar, irmão.
Não adianta ficar magoado com ninguém. Você pode ficar magoado só 5 minutos. Depois tem que passar e perdoar. E perdoar o mais dos piores dos pecados que existem. Porque não existe pecado que Deus não perdoe. E começou no dia da crucifixão de Jesus. Jesus crucificado entre 2 dos maiores bandidos da Palestina. No direito civil, nós temos o tal dos chamados pecados hediondos. Esses também nós precisamos perdoar, todos. Mas o cara é um crápula, tem que perdoar. Mas o cara é bandido demais, tem que perdoar. O cara é homicida, matou, estrangulou, estuprou, tem que perdoar. A dificuldade nossa, irmão, está no perdão. E quando você não escancarar a porta do perdão, o Senhor não se manifesta na minha vida. Por isso que o domingo é o dia da reconciliação. É o dia da manifestação de Deus. E Deus só se manifesta pelo perdão. Eles ficam inventando o Espírito Santo. E começa a falar línguas estranhas, tudo para enganar o povo, conversa fiada. Isso é conversa dos Atos dos Apóstolos, não é da palavra de João. O Espírito Santo de João é o Espírito do perdão. Aí eu busco a reconciliação, e é duro buscar a reconciliação. Para eu buscar a reconciliação, eu tenho que ter muita humildade e reconhecer que eu pequei, Senhor. E a gente tem dificuldade de dizer isto, porque nós guardamos dentro de nós um orgulho muito grande, uma vaidade muito grande. Aí o perdão não domina a vida comunitária. Por isso que os primeiros a perdoar têm que ser os padres. Os bispos melhor, depois os padres, porque o bispo é o apóstolo da igreja, e Jesus dá essa autoridade para eles, para que essa autoridade do perdão, ela se perpetuasse toda vez que na igreja eu busco a reconciliação. 4º ponto, quando nesta beleza das propostas de Jesus, ali faltava alguém, Tomé não estava. Deus estava se manifestando, Deus estava mostrando tudo aquilo que Ele tinha de proposta para a sua igreja, mas Tomé estava siricuteando por aí. Onde será que estava Tomé? É igual muitos católicos lá em Teodoro, né? Chega na hora da missa, não vai pescar lá no rio Paranapanema. Cadê o fulano? Está andando de barco. Cadê o fulano? Foi visitar a sogra. Aquela sogra que a gente tem, maravilhosa, que Deus abençoe, né? Cadê o fulano? Foi visitar um doente, eu não sei onde. Fica inventando conversa para enganar Deus. Você não foi na missa porque você não quis ir à missa. Tomé, ainda bem que Tomé não deu desculpa nenhuma, né? Não disse que estava pescando ou coisa assim. Não estava. Olha, naquele dia o Espírito Santo tinha aparecido, Jesus tinha se revelado. Naquele dia que ele perdeu aquela missa, que você perde talvez por uma certa preguiça, ou por um certo cochilo, é naquele dia que Deus vai se revelar na sua comunidade, e você perdeu aquela chance, e quando você voltar, talvez, Deus já passou. O texto diz que, depois de 8 dias, domingo de novo, aí o Tomézão estava lá, né? Estava na missa. Aí os discípulos falam, domingo passado Jesus veio aqui. Imagina, Jesus veio aqui. Veio, irmão. Jesus passa aqui na nossa comunidade. E às vezes você que é um Tomézão, não está na missa. Perdeu a chance.
E o Tomé incredulamente diz: se eu não tocar na sua mão para ver as chagas, se eu não tocar no seu coração, do seu lado aberto, eu não vou acreditar. Tomé faz um desafio com Deus, com Jesus, com a comunidade. Quando Deus se revela na comunidade, eu me humilho, eu me ajoelho e eu aceito que Deus se revelou de verdade. Antes que Tomé terminasse aquilo, o Senhor de novo aparece. Tomé, não sejas incrédulo. Toque aqui a sua mão. Coloque sua mão no meu peito e sinta as chagas. Talvez foi esta a maior humilhação para Tomé, ter que ver para crer. E Jesus repreende Tomé dizendo: Tomé, você viu, você acreditou porque você está vendo? É isso, irmão, que muita gente por aí necessita de ver para crer. Essa é a atitude típica de Tomé. E quando a gente acredita na igreja de Jesus Cristo, você não precisa ver para crer. Você apenas confia. Como foi a conclusão de Tomé? Qual foi a conclusão de Tomé? Ele não explicou porque ele não veio à missa. Ele não deu desculpa porque já sabia que estava tudo errado. Ele faz uma profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. E foi esta profissão de fé que acabou salvando Tomé, talvez da sua pior condenação. Querido irmão, querida irmã, que a gente possa pensar na nossa vida. A nossa vida é tão curta, tão passageira. Esses dias faleceu uma senhora próxima à minha casa, a casa da paróquia. Eu fiquei refletindo sobre as pessoas que faleceram nesses 12 anos que eu estou aqui na São José. E eu moro nesse quarteirão aqui da Rui Barbosa. Nesse quarteirão, e virando a esquina ali da Hugo Miele, eu contei, nesses 12 anos, morreram 11 pessoas. Pensei comigo, a morte anda rodando aqui por cima, na minha rua. Falei: morte, morte, pode pular minha casa, viu? Pode pular minha casa, porque eu quero ainda mais alguns aninhos, né? Querido irmão, a vida é tão reduzida para a gente guardar mágoa e ressentimento. Como que está a sua vida diante de Deus? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso,